Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre a impressora ZT411 da Zebra. É uma impressora tabletop de modelo industrial e uma impressora de alto desempenho. A gente vai falar sobre esse equipamento em específico porque muitas pessoas, muitos clientes nos procuram, né, com a dúvida se esse equipamento produziria mais na operação, se ele seria melhor para a operação. E obviamente existem outros modelos da própria Zebra que desempenham um papel tão bom quanto. Então, se você tem dúvida sobre a escolha do melhor equipamento para a sua empresa, para a sua operação, fica com a gente aqui. Assista este vídeo e este bate-papo. Bom, a gente vai bater um papo aqui sobre as vantagens do uso dessa impressora e fazer alguns comparativos, né, Felipe? Entre as impressoras inferiores, que é o caso da ZT230, e da superior, que eu não sei se é 500 ou 600, você consegue tirar essa dúvida aí pra gente? Eu já pedi ajuda aqui dos universitários. A dúvida, pessoal, é porque a gente quer confirmar se a 510 já saiu de linha ou não. Está só 600. Então, eu perguntei aqui com relação a isso e parece que ainda está apta sim para venda. A gente não tem tido muitos negócios orientados a esse modelo específico, mas o site do fabricante ainda considera como um produto em linha, então ainda está disponível, tá? Mas a 411 é um equipamento que supre muito bem as demandas, né? Inclusive, eu quero até falar um pouquinho a respeito dessa própria impressora, né? Que ela vem da linha da 410, que ainda é bastante conhecida, né? Que até pouco tempo atrás ainda estava sendo vendida, tinha estoque. E ela tem características muito próximas ali, não tem tantas mudanças, né? A gente vai mostrar mais pra frente ali o produto, mas ela tem, por exemplo, um visor maior, ela tem alguns detalhezinhos que não tinha na anterior, como um acréscimo de portas, USB, por exemplo, que ajuda na configuração. Ela tem iluminação na parte interna, onde ficam os insumos, então se você tiver numa operação que não tem muita iluminação, ela ajuda você a conseguir identificar ali a colocação correta da etiqueta e do ribbon. Então, para falar aqui da diferença, por exemplo, dos modelos de equipamento, uma dúvida que a gente recebe bastante é com relação a qual modelo comprar. Por quê? Porque a 411 ela é um equipamento que está ali um pouco acima, né? Ela tem atributos de um equipamento mais robusto, com maior velocidade. E a 230 ela atende boa parte das operações, quando a gente faz o comparativo ali entre os dois modelos do mesmo fabricante. E aí a dúvida surge, será que se eu colocar uma ZT411 que é mais cara, né, tem um preço mais elevado, ela vai ajudar a minha operação a produzir mais? Aí eu acho que essa é uma boa pergunta, mas para a gente entender se isso é de fato uma verdade, a gente tem que entender a própria operação. Como é que é a operação do cliente? Então, por exemplo, em que parte da operação de fato vai valer a pena você fazer um investimento e colocar uma impressora mais robusta? Quanto de impressão você faz? A quantidade de impressão ela é um ponto importante a ser considerado. Sim, sim. Por dia, sim. Sim, porque se você imprime muito e você tem uma impressora que não tem essa capacidade, consequentemente ela vai apresentar problema muito antes do que deveria. Então é um problema, isso deve ser considerado. Qual o tamanho da sua operação? Então você colocar uma impressora mais robusta ali resolve. Então esse é o primeiro passo. O segundo, se você aumentar a velocidade de impressão, se eu conseguir de fato imprimir mais rapidamente, se você imprime de fato uma quantidade de etiqueta elevada ao mesmo tempo, isso ajuda a sua operação a ser mais produtiva? Sim. Então, cara, vale a pena você ir para uma impressora mais robusta. Então, assim, é um casamento. A sua operação, ela é robusta, é aquele ambiente robusto, logístico, que tem poeira, que tem aquela movimentação elevada, imprime bastante, precisa de agilidade. Cara, a 411 é o equipamento ideal para você. Ah, cara, mas ainda é mais extremo. Eu não paro um minuto de fazer impressão. Eu imprimo o tempo todo. Dia e noite. Eu não consigo nem contabilizar a quantidade de impressões que eu faço. Aí a gente já vai para uma linha ainda mais robusta, que é a linha 610, né? Então tem tudo a ver com o seu modelo de operação.
Então o investimento ele é válido quando você tem ciência do retorno que você quer obter. Então, eu não tenho necessidade de fazer uma impressão mais rápida, porque eu vou lá na minha operação, eu bipo um código de barra, sai uma etiqueta, eu vou lá, pego a etiqueta, colo no produto, eu coloco na esteira, valido, pego outro produto, imprimo a etiqueta. Então assim, cara, não tem como, o cara não vai ter braço para conseguir suprir toda a necessidade de impressão ali que o equipamento forneceu. Então o ambiente às vezes não é tão robusto, né, quanto realmente deveria. Sim. E a quantidade de impressões, até por estar dividido ali no setor dele, ou por não ter essa necessidade de impressão, uma 230 atenderia perfeitamente. Se a gente fosse escolher não só a 411, mas qualquer impressora, pelo que eu entendi, seriam 3 pontos a serem considerados. Seria a quantidade de impressão, velocidade de impressão e robustez do equipamento, do hardware em si. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Legal. E antes de mais nada, qual que é o propósito, né? Porque se a gente for falar de impressoras, por exemplo, esse modelo de equipamento que é a 411, ele é um modelo que te dá a possibilidade de você usar variáveis ali de possibilidade de etiqueta, por exemplo. Você tem o RFID, você pode acoplar ali o acessório em que você consegue fazer a gravação da tag de RFID, né? Você consegue, por exemplo, se a sua operação demanda a necessidade de cortar as etiquetas a cada impressão, a gente tem um acessório de cutter que faz isso, né? Então se você precisa, por exemplo, destacar a sua etiqueta para que você já rapidamente vá colando nas caixas, nos produtos, é possível fazer isso também. Então vai muito da demanda. Eu acho que esses 3 que a gente citou, eles são os pilares de um bom entendimento sobre o equipamento que vai ser colocado na operação. Legal. Mas aí a gente pode acrescentar ali outras variáveis para poder complementar e ele utilizar da melhor forma possível, né? O ideal seria o cliente, junto com a revenda, verificar qual que é o real, como que vai ser usado realmente na operação para poder definir qual vai ser o melhor modelo a ser usado, né? Exatamente. Se a gente hoje for olhar se a gente fizer um comparativo da 410, por exemplo, para esse modelo de impressão que é a 411, o que eles inovaram? Eles aumentaram a quantidade de portas, né? E eles colocaram um visor Touch, né? Touch, que é bem legal, porque ele além de ser grande, ele é bastante intuitivo, então você consegue, às vezes, de longe da operação, você consegue identificar quando tem algum tipo de problema. Então, ele fica vermelho quando, por exemplo, tem algum problema de a cabeça está aberta ou quando enroscou a etiqueta. Ele fica amarelinho quando ele não está, ele está na pausa, quando ele não está pronto para impressão. Então ele fica verdinho quando ele está apto para receber a impressão. Então esse tipo de informação visual ajuda numa operação grande, porque às vezes o usuário fala não está funcionando, aí você, qual que é a luzinha que está aí? Bate o olho e já vê, né? E aí você consegue ter um norte para dar algum diagnóstico. E até mesmo você, porque às vezes você olha de longe e você já consegue ver que aquela impressora por algum motivo não está operando, né? Sim. Então aí você já consegue resolver o problema mais proativamente. Legal. Essa impressora ela funciona também com rede sem fio? Wi-Fi? Funciona. Ela tem hoje a opção de Bluetooth, tem a opção de Wi-Fi também. E para que eu usaria o Bluetooth numa impressora dessa? Acho que, por exemplo, dispositivos de um celular, um outro tipo de um tablet, por exemplo, que você precisa fazer algum tipo de conexão com o próprio equipamento para facilitar ali de um para um. Você consegue transmitir, transferir arquivo, então dá para fazer bastante coisa. A gente pode fazer impressão, tem alguns aplicativos do próprio fabricante da Zebra, você consegue conectar a impressora, seja ela de mesa industrial ou pode ser aquelas portáteis. Você pode criar a sua etiqueta ali, fazer alguns testes e mandar imprimir direto via Bluetooth do celular ou do próprio coletor de dados também. Você consegue fazer isso aí. Um tablet, às vezes, né? Tablet. Tem muita operação hoje que está trabalhando com tablet. Exato. Então, os caras conseguem fazer bastante coisa legal com Até mandar a configuração, alterar a configuração da impressora você consegue. também. Isso é um ponto legal que você mencionou dessa parte de configuração, que esses modelos mais novos,
E aí eu vou voltar um pouco atrás, eu vou falar já de linhas mais antigas, que é, por exemplo, a impressora S4M, a 105SL, a S600, meu Deus do céu, muito antiga, né? Então são linhas de impressoras que, por incrível que pareça, ainda estão em funcionamento. Então você troca ali, adapta algumas peças e elas funcionam, atendem bem as operações. Só que o critério hoje em dia não é só mais você fazer a utilização e elas te imprimir ali as etiquetas. Existe todo um ritual por trás disso. Eu preciso ter um maior controle sobre as configurações, eu preciso conseguir fazer isso em massa. Tá? Acho que uma boa analogia é, a gente tem celulares antigos e a gente falou sobre isso hoje, né? Que o pessoal mais antigo ainda tem esse critério de utilizar. Eles vão funcionar, eu consigo fazer ligação, mas eu consigo, por exemplo, usar o WhatsApp, eu consigo instalar um aplicativo de controle de alimentação, não consigo, eu não consigo usar Facebook, Instagram, eu não consigo. Então assim, ele deixa de ser hoje um dispositivo isolado, um dispositivo que só servia de fato para ligação, para ter outras coisas. A impressora é a mesma coisa. A S4M, essas impressoras fornecem a impressão? Sim. Funciona legal? Funciona. Mas eu não tenho hoje um equipamento que é gerenciável, fácil de gerenciar, né? Não é um equipamento que se adapta bem ao ambiente, não é um equipamento que tem os recursos de porta, de acessórios como eu mencionei, que destaca, que faz todas essas coisas. Então muitas coisas ficam para trás. E é esse tipo de adaptação que torna o seu ambiente mais seguro, né? E também mais produtivo. Essa impressora 411, ela já tem a versão de sistema da Zebra, que é a versão mais nova de LinkOS, que possibilita essa gestão, e você pode utilizar aplicativos, né, softwares de gestão, alguns até disponibilizados pela própria Zebra, como o PPME, que faz essa integração com o dispositivo para que você consiga configurar ele de forma massiva, ter um controle melhor do dispositivo, né? E tem outros, como os de mercado que a gente já conhece, que é SOT, por exemplo, também, que você consegue fazer a gestão de forma bastante eficiente. Então isso é legal dos dispositivos mais novos. Hoje cada dia mais tem se falado muito sobre a internet das coisas, eu estou percebendo que os dispositivos até mais simples, digamos assim, como as impressoras, os coletores a gente sabe que já estão, né, bastante avançados e você já consegue fazer bastante coisa nesse cenário. E aí eu estou vendo que as impressoras estão indo aí também nesse mesmo caminho aí, onde ela consegue comunicar não só com outros dispositivos, mas também permitir um gerenciamento, programação de atualização e coisas desse tipo, né? Sim. Então tem ficado cada vez mais fácil. Antigamente, para você configurar uma impressora era uma treta, né? Agora, em poucos minutos, você consegue configurar, replicar essa configuração, atualizar tudo. Ficou bem mais simples. Antigamente você precisava muitas vezes ir ali e fazer a configuração no próprio equipamento, de forma manual, né? Então hoje não, hoje você consegue até replicar isso, mesmo ainda sendo de forma manual, você consegue usar um pendrive ou alguma coisa que você consegue distribuir essa configuração de uma forma hoje muito mais efetiva. A internet das coisas vem trazendo esse cenário, essa facilidade positiva que está trazendo para tudo, né? Sim. Não só o ambiente corporativo, né, de equipamentos como esse, mas a gente vê isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Legal, bacana. E falando ainda da ZT, eu estava vendo aqui que também é possível você imprimir um arquivo PDF, mandar na medida da impressora e ele vai ser impresso normalmente. Inclusive o pessoal que usa SAP, né? O pessoal que usa bastante esse recurso, o sistema já gera o documento em PDF, já manda o documento para a impressora e segue o jogo na logística lá. O legal é que a dinâmica que essas impressoras oferecem te dá uma gama muito grande de utilização, né? Você pode utilizar, como você falou, do próprio SAP com PDF, mas dá para você utilizar no Photoshop, no CorelDRAW, dá para você mandar no Excel, no Word, dá para você utilizar o próprio programinha que o fabricante, no caso, fornece, que é o Zebra Designer. Então você pode fazer a sua composição das etiquetas, você pode fazer as impressões por lá. Então assim, hoje você consegue utilizar da forma que o seu ambiente precisa. Então não é porque está em PDF que não vai sair. Óbvio, você tem que
ver se as margens do documento tá tudo certinho, mas cara, show de bola. Vários formatos hoje o equipamento recebe como forma de impressão, isso é show de bola. Essa que está com a gente é de quantos dpi? Essa daí é de 203. 203. A gente tem outros vários formatos. A gente tem 600 dpi, 203, que é essa que está aqui com a gente, tem 300 dpi também, e essa também é uma boa necessidade de a gente mencionar, porque isso também gera dúvida na cabeça de quem pretende adquirir, porque às vezes não tem necessidade de fazer a aquisição de uma resolução tão alta, né? Então, eu estava num cliente uma vez e ele estava usando uma impressora de 600 dpi, sendo que uma de 203, na mesma operação, atendia. Tanto que tinha uma na mesma operação de 203 trabalhando e ele tinha também na mesma operação uma de 600. Ou seja, ele comprou uma impressora provavelmente sem considerar isso, pagou mais caro e não está usando a impressora, não está usando tudo que ela pode oferecer. Às vezes não é nem que ele não pode, né, ter tudo que o equipamento oferece, é que de fato a operação dele não necessita. Não necessita. Ele, mesmo que ele quisesse, me ajuda a usar tudo, não faz sentido, né? Aí de duas umas, ele de fato pode ter deixado dinheiro na mesa por uma negligência, eu vejo até às vezes da própria revenda, ou pode ter tido uma necessidade onde ele precisava do equipamento e comprou porque não tinha estoque, né? E aí pegou a demanda. E o problema principal muitas vezes com relação a esse tipo de equipamento, quando não está em conformidade com a necessidade operacional, é que ele está usando um equipamento que está superdimensionado operacionalmente, e muitas vezes um equipamento desse pós-venda, quando quebra, é muito mais difícil de ele ter reposição, ter um conserto mais efetivo, porque nem sempre vai encontrar peça disponível prontamente, porque é um tipo de equipamento utilizado muito sazonalmente. Então, assim, é complicado, né? Então tem as duas frentes do negócio, mas de certo ele poderia estar usando o equipamento compatível, como você mesmo falou. O mesmo equipamento nas dimensões certas, utilizando no mesmo ambiente. Faz sentido nenhum, né? Exatamente. Sabe-se que a Zebra é um dos fabricantes que mais facilita a vida do desenvolvedor. E não só para impressoras, mas para os coletores de dados, eles disponibilizam pacotes de ferramentas, que são os SDKs, próprios para comunicar com vários dos dispositivos, dentre eles as impressoras Zebra, sejam elas de mesa ou portáteis. O pessoal que é desenvolvedor aí acha que vai ser muito difícil fazer a comunicação com esse tipo de equipamento, já tem muito código pronto aí disponibilizado pelo próprio fabricante. Que torna o processo de desenvolvimento muito mais fácil. Mais fácil. Ctrl+C, Ctrl+V e toca o pau. Um outro ponto bem legal também desses equipamentos, uma particularidade da ZT411, é a parte do Zebra Care, né? Porque o serviço hoje garante muito bem a continuidade do funcionamento do produto. Então, independente do problema que ela ocorra no período do contrato, você tem resguardo para não ter custo adicional com aquilo, e você ter uma solução em um tempo muito menor do que deveria em outras situações. E cobre mau uso também? Cobre perfeitamente. E ilimitado. Ilimitado. A única coisa que não cobre é no caso de roubo, perda, né, do equipamento, e no caso de catástrofes, um incêndio, uma enchente, coisas desse tipo. Mas fato isolado do equipamento, vamos dizer, é muito difícil um equipamento grande como a 411, mas derrubou no chão. É um fato de mau uso, então, sim, poxa, vai cobrir. O cara foi lá e a etiqueta enroscou nos mecanismos lá de rolo e tudo mais, e o cara foi com um estilete para tentar retirar, fazer a remoção. Danificou a cabeça de impressão, característica de mau uso. Cobre também, os caras vão trocar. Derramou café na impressora. Os caras vão arrumar também. Então, assim, é uma característica legal, né? E assim, esses são pontos que a gente cita, porque leva a um patamar diferente, né? O cara sabe que ele tem um resguardo para qualquer problema, mas efetivamente isso dá segurança a longo prazo, né? A gente tem um cliente que trocou atualmente e utiliza praticamente todo o parque de equipamentos com a garantia de mau uso. A gente atende esse cliente desde que ele tinha equipamentos mais antigos e a gente foi fazendo as manutenções para manter o parque. O gasto era enorme. Com essa efetivação do parque, a gente,
no ano passado, por exemplo, a gente contabilizou um custo zero, né, de manutenção. Então, ou seja, os contratos existentes hoje para esses modelos de equipamento, a Zebra está mudando isso, mas hoje ainda que está formalizado, são adquiridos, por exemplo, para 3 anos, 5 anos. Então, você depois pode fazer renovações anuais, renovações de 2 anos. Então, funciona nesse formato. Pode ser que depois mude, que eles adaptem ali um ambiente mais personalizado. Então, no que a gente já pôde perceber com essa alteração, o custo dele foi praticamente zero. E deve ser zero pelos próximos mais 2 anos, que é a data de contrato que ele fechou com a gente, 3 anos, né? Então, isso é legal, porque não só diminui o custo para o ambiente dele, não só custo monetário, mas também melhora a questão de produtividade, porque se o equipamento dele está na operação por mais tempo, isso significa que ele não deixou de produzir. A garantia padrão desses equipamentos é de 1 ano. É de 1 ano, isso a gente pode ver e colocar na edição depois se eu estiver errado, mas... A questão de cabeça de impressão são 6 meses. Eu não tenho certeza se isso já mudou, tá? Acho que eu ouvi ali boatos de que eles estavam mudando essa questão, estava mantendo 12 meses para tudo. Se eu estiver errado, depois o pessoal ajusta na edição, tá? Mas por hora é isso, 12 meses o equipamento e 6 meses a cabeça de impressão. Bom, vamos colocar o bicho na mesa? Bora! Vamos falar aqui um pouco então sobre os atributos físicos da 411, né? Isso. Então, o legal que já diferencia o equipamento é essa tela de 4 polegadas, né? É um visor capacitivo. Então, uma coisa bem legal aqui que a gente já pode mostrar como um diferencial é o visor, como a gente falou. Ele é um visor colorido, capacitivo, ajuda muito na identificação de problemas. Você consegue fazer muitas configurações por aqui. Acho que até a configuração de etiqueta, né? Tamanho da etiqueta. Você pode, se você não tiver um software ali que você consiga fazer a configuração através dele, queira já fazer a configuração na própria impressora, você consegue já ajustar as margens, o tamanho, as dimensões da sua etiqueta, da impressão. Consegue configurar por aqui. Então tem bastante coisa legal, tem a impressorinha que aparece, você consegue ter uma ideia da imagem, né, do próprio equipamento. Eu não vou entrar em recursos aqui técnicos que não é muito a minha área, mas assim, o intuito em si do visor é facilitar essa dinâmica, porque visualmente você tem uma interatividade melhor, e essas questões das cores que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, nesse processo em específico, ela está pronta para impressão, certo? Ela está regulada, está funcionando perfeitamente. Aqui a gente já tem um outro tipo de visualização. Por exemplo, ele está pausado, então ele não está pronto para realizar a impressão, certo? Eu teria que destravar ele de novo para ele voltar para a cor original e a gente de fato conseguir ali identificar. Só que o pause ele é muito manual, né? Acho que nem o pessoal não tem tanta utilidade, é só para efeito aqui de explicação, porque os problemas mesmo que a gente quer mostrar com esse visor são os problemas onde realmente requer uma interação, uma interatividade, principalmente liberar o equipamento novamente para o usuário voltar a operar. Então a luz vermelha normalmente é a luz crítica do negócio. Sim. Então na operação de longe a gente visualizou, tá vermelho, vamos lá e vamos ver o que aconteceu. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um problema típico dessas impressoras tabletops para mostrar para vocês aqui como é que fica o visor. Vamos lá. O que eu abro aqui? Acho que é só abrir e colocar, né? Exato. Pronto. Abrir a cabeça de impressão. Isso. Aqui, por exemplo, ó, ele já ficou vermelho, tá vendo? Obviamente, né? A gente visivelmente tá vendo que o mecanismo aqui de trava tá totalmente aberto, então por isso que ela tá vermelha. Mas ela pode ficar vermelha por vários outros atributos. De repente, tá faltando insumo. De repente teve algum problema na identificação de algum insumo, algum sensor danificou, então isso além de ficar vermelho, ele exibe também, existe um diagnóstico de impressora que consegue relacionar qual componente, que tipo de problema ocasionou, tá? Problema com o sensor de etiqueta também, às vezes não está relacionado, então são problemas que de fato afetam a funcionalidade do equipamento e requer
uma intervenção manual. Sim. Então essa telinha aqui é a telinha em que a gente consegue ver de longe. E é proposital ficar vermelhão mesmo, porque chama bastante atenção, Exatamente. Né? Tá, então essa é uma parte legal, uma particularidade bastante interessante desse modelo de equipamento. Tem iluminação também aqui, né? Aqui do lado a gente tem a parte de iluminação, né? Que aqui a gente... Vou apagar a luz. Aí, tá vendo que legal? O ambiente, quando o ambiente é operacional, ele é um ambiente que às vezes tem baixa iluminação. Se vocês notarem, não sei se vai dar pra ver ali no vídeo, mas ele tem aqui ó, o traçado de como vocês vão fazer a instalação correta dos insumos. Então, muitas vezes na hora de trocar, se você pega um operador, um cara que não tem tanta experiência, às vezes vai acabar tendo dificuldade. Então, é um facilitador, né? Para alguns ajuda. Pode ser útil, né? Ajuda bem. Aqui a gente vai falar também dos conectores da impressora, né? Aqui muito comum, chave liga e desliga. A gente tem aqui uma porta Ethernet, né? Tem aqui uma serial, ela pode ser configurada também com cabo serial, caso seja a necessidade aí de adaptação do seu sistema, da sua operação. E a gente tem aqui o mais comum, que é o cabo USB, né, que é muito utilizado hoje, embora esse aqui, a porta Ethernet, traga mais recursos. O cabo AC, né, que é a conexão de energia, é um cabo de fato de energia, não é fonte, isso é legal também, né, entre partes. A fonte fica interna, né? Que a fonte é interna, você tem um custo mais acessível aí. E pode ser utilizado, às vezes, deu algum problema, está em algum ambiente, é fácil de encontrar o cabo, né? Para suprir essa necessidade. Outro ponto interessante aqui, que é o cabo USB, né? Que é aquele padrão das impressoras multifuncionais mesmo. Aqui a gente tem a entrada serial e algumas empresas acabam preferindo, não sei exatamente se tem algum tipo de necessidade, algum facilitador, mas algumas... máquinas mais antigas usam, né? E aí você consegue, através de relé, mandar comando. Tipo, quando passa um equipamento numa esteira, ele manda o comando e manda a impressão. Verdade, então esse é um ponto legal de se observar, se você tem ele atrelado a algum mecanismo manual, alguma intervenção manual e precisa conectar isso a algum outro tipo de sensor. Talvez o serial é bacana, e se o seu sistema, às vezes, são sistemas legados mais antigos, você pode usar uma impressora mais nova e ainda assim, né, ter o recurso do serial. E o Ethernet, para mim, é o recurso mais interessante, porque você tem um servidor de impressão e você tem também recursos para poder conectá-la à rede e fazer o gerenciamento em massa, subindo informações para um gerenciador, criando um dashboard de uso. Então aqui você consegue atualizar firmware também, então tendo ela conectada você consegue aí ter mais recursos, né? Então essa aqui hoje talvez seja o recurso mais utilizado. Um recurso bem bacana que são módulos que você consegue adaptar vários recursos, como por exemplo o uso de uma placa wireless. Então aqui você consegue de repente colocar uma placa serial, paralela, outros recursos também com possibilidade de cutter, como eu citei. Então tem muita coisa que você adapta aqui e a placa fica disponível. E o mais legal é que boa parte desses recursos que são acoplados são reconhecidos automaticamente pelo dispositivo. Plug and play. Então é plug and play, o pessoal tem muita facilidade. Você mesmo, o usuário, pode fazer a aquisição da peça, tirar os parafusos e às vezes, dependendo do tipo de acessório da placa que você vai conectar, você tem aí esse acesso facilmente, tá? Então, em geral, falando aqui da parte de conectores, é isso. Não tem muito mais do que a gente colocar, né? Aqui a parte interna a gente viu no escuro com a iluminação, mas também não tem muito o que falar aqui. Acho que é muito parecido com os recursos que a gente já presenciou, já viu em outros tipos de impressoras. Se você é novo e não sabe exatamente como é que faz esse tipo de configuração, acho que vale muito a pena você dar um Google aí, porque vai ter muito vídeo, né, do próprio fabricante explicando
detalhadamente como é que você põe, o que serve para cada coisa, como é que você faz, tá? Então não vou entrar nesse mérito. Aqui também, caso tenha dificuldade, a gente tem um tutorial, tá vendo aqui, ó? Nessa parte a gente vai ter que mostrar ali no outro, é problema do editor. Aqui, ó, tá vendo? Tem isso. Então aqui a gente tem esse recurso, né, que pode ser facilmente ali identificado no caso de dúvidas. Esse recurso de visual aí, de como colocar, também tem no display, aparece lá no display. Também aparece. Legal. Então tem uma animação mostrando exatamente como fazer. Boa, show de bola. Tem o NFC também, e isso é legal de falar, né? Aqui na parte da frente mantém-se com poucos botões, né? Justamente por conta da adição do display, que dá a possibilidade de uma melhor interação, mas ele também tem o NFC, então para alguns tipos de caso você consegue fazer transferência de arquivo e até fazer a própria configuração do equipamento simplesmente colocando aqui o dispositivo. Legal. Então, eu quero configurar, encosta o NFC e você consegue fazer a configuração facilmente através desse recurso. Legal. São duas portas USB, né? São duas portas USB, aqui é USB mesmo, tá? Essas duas portas elas são utilizadas para configuração realmente, então são dois recursos aí. Tinha muito, às vezes, de dar problema numa porta, então aqui você tem uma reserva que já ajuda no processo e também pode ser utilizado esse processo para configuração lá de trás. O legal, o bom é que muitas vezes vão dizer que você está na rede ou você está em algum lugar dentro da sua empresa que não tem aquela possibilidade de você trocar os arquivos, porque tem limitação de tráfego. Aí você põe um pendrive aqui, já foi. E aí você não precisa necessariamente desplugar o equipamento ou fazer algo do tipo, entendeu? Você já pode deixar no caso de quem utiliza o cabo USB, não precisa tirar o cabo USB, mantém aqui o pendrive na porta da frente, faz o que você tiver que fazer, tira e muitas vezes não atrapalha ali na utilização do equipamento, né? Perfeito. Então bastante coisa legal, né? Sim. Então um diferencial aí do equipamento. Bom pessoal, por hoje é isso. Se você tiver algum tipo de dúvida, entre em contato com a gente e a gente vai tentar resolver o seu problema ou te ajudar a escolher a melhor impressora para sua operação. Mais uma vez, obrigado ao Philips, que é o nosso especialista aí, manja desde casco de navio até cruzamento de pernilongo. Não é tudo isso não, mas obrigado pelo reconhecimento. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau.